Olá, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma unidade, Unit 5. E aqui nós começamos com a Introduction. Como sempre digo, ele vai dar as dicas do que nós vamos estudar nessa unidade, tá bom? Então, quando ele sublinha, negrita, muda de cor, ele dá destaque em uma parte da frase, é porque é aquilo que você vai estudar nessa unidade. Então, aqui nós temos um novo tempo verbal. Por que sabe que é um novo tempo verbal? Porque ele está mexendo nos verbos, ele não está mexendo no complemento da frase. Nesse instante, nós já sabemos o que é sujeito, o que é verbo principal, né? O que é o tempo verbal. Porque, olha aqui, ó, o verbo, todos os verbos principais, eles já estão conjugados. Você tem ideia, né? Só que aqui você vai aprender um novo tempo verbal que você não viu ainda. Na introduction, eles falam, I have been traveling and meeting new people. E, ó, ele traz aqui para você um pontilhado para que ele faça referência a uma imagem, para você ter uma ideia. Então, I have been traveling and meeting new people. Então, ele está falando que, né, sobre uma viagem, aqui já dá para você ver que é um navio. Meeting, você sabe que é encontrar, conhecer, ó, new people, novas pessoas. Então, você tem ideia que ele está falando alguma coisa de viagem e conhecer. Você só não sabe ainda se ele está conhecendo, se ele vai conhecer, se ele conheceu, porque é esse o tempo verbal que nós vamos estudar, tá? E aí, seguindo a apostila, você vai entender o que ele quer falar. The company has been exporting to Europe since last year. I have been living abroad for 9 months. She has been studying all day long. My friends and I have been going out lately. My friends have been waiting for the school bus for 30 minutes. We have been attending English class all year long. Como eu já falei sobre a pronúncia também, turma, na forma inglesa, independente do sotaque que ela tenha, porque nós já conversamos sobre os sotaques, você tem que, no final de cada palavra, falar ela de forma um pouco mais leve, tá? Então, você não vai falar, por exemplo, aqui, ó, meeting, por exemplo. Você não vai ler assim, né? Então, você fala meeting. Por que meeting? Porque, ó, tem double E, que são os dois E's, double E em inglês, que a gente fala E, certo? Então, double E, e aí, da forma um pouquinho mais rápida, esse T aqui, ele vira quase um R. Então, meeting, tá? E aí, esse G, ele nunca é pronunciado ao final da palavra. A maioria das palavras em inglês, você não pronuncia a última letrinha, para não ficar algo pesado, tá bom? Quanto mais você ouvir inglês, quanto mais você escutar músicas, pode pôr até a legenda em português, mas tenta ouvir, ter acesso ao áudio, tá bom? Turma, após essa explicação, aí vem o texto principal, conforme nós sempre vemos, né, na apostila. O texto principal, I have been learning many things about other culture, tá bom? Então, vamos ouvir o áudio, abrindo o seu aplicativo, Book 2, Unit 5. Unit 5. I have been learning many things about other culture. Alp at home and starts to wonder. I have been learning so much since my arrival.
My friends and I have been going out. We have been to amusement parks. We have been watching football games and much more. I can't imagine what I haven't done yet. I have an idea. I am going to call Lee. She's going to remind me of the places I haven't gone to yet. Lee, I'm calling you because I need some help. I would like to know about the places you haven't taken me. Are you able to name them? Well, if I name all these places, I'm going to stay on the phone for hours. But can you give me any suggestions? I have been wondering if there are places, I do want to know if there is a nice place to visit next weekend. Of course, my lovely friend. I suggest the Grand Canyon, Las Vegas, the White House, Disney World. Lee, I'm serious. I have been learning so much going out with you. Okay, let me think. What do you think about Central Park? We haven't been there yet, and there will be a show and some outdoor activities. I think it's fantastic. We are going to have much fun. We can plan a picnic too. Muito bem, turma. Então, ele está aqui nesse texto pedindo sugestões para a amiga dele, para visitar lugares, etc., né? Então, ele usa bastante esse tempo verbal, esse novo tempo verbal. Tá? Aqui, vamos primeiro ver os verbos e depois o vocabulary para aprender o novo tempo verbal. Verbs. Verbs. To call, to have fun, To imagine, to name, to plan, to remind, to start, to wonder. Vocabulary: amusement, arrival, lovely, fun. Notem, turma, que o vocabulary e os verbs foram bem menores nessa unidade, porque realmente são palavras que nós já estamos mais acostumados de ver, então nós vamos acrescentando, aumentando o nosso vocabulary, ok? E o tempo verbal que tem nesse texto, agora ele apresenta para você, é o present perfect continuous. Então, uma coisa que eu já ensinei para vocês, quando se fala em continuous, a primeira coisa que você tem que imaginar é que tem que ter o ing no tempo verbal, né? Porque pensa que é uma continuação, que está acontecendo, tá? Naquele momento. Então, olha aqui o desenho que ele coloca para você entender como funciona esse tempo verbal. Ele começa lá no passado, tá? E aí ele vem acontecendo durante um período, atualmente ele acontece, e olha o que acontece, olha a setinha, ó, ele passa, ele está continuando, ele não acabou, né? Porque tem tempo verbal que ele vem do passado e chega no presente e para aqui. Mas aqui não, ele continua, então ainda continua acontecendo. Por isso que é continuous, por isso que tem o ing. Tá? Então, com I, com you, com we e com they, você vai usar o have. Lembra que eu já ensinei isso? E com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, você vai usar o has. Tá? Então, o que muda nesse tempo verbal? Esse tempo verbal funciona da seguinte forma. Have você usa com I, com you, we e they, porque não são as terceiras pessoas. Se fossem, seria he, she, it, você usaria has. E você vai pegar o verbo to be, tá? E vai colocar ele na terceira coluna daquela tabela que nós já conversamos, já vimos que é uma tabela de verbos, que vem o verbo no infinitivo, aí vem o past participle, e ele tem lá a terceira coluna. Na terceira coluna você vai achar o been, tá? Do verbo to be. Você vai colocar have ou has, de acordo com o seu sujeito da frase, e aí você vai colocar o been. Vai pegar o verbo principal e vai complementar com o ing. Apenas isso, tá bom?
Então, é muito fácil. Na forma positiva, que é a afirmativa que nós falamos, você usa o seu sujeito e aí você vem com o tempo verbal e em seguida você continua o complemento da frase. Na interrogativa, você pega o have ou o has, coloca na frente do sujeito e continua seu tempo verbal e complemento da frase. E na negativa, você tem o sujeito, o have ou has, você vai negativar, você vai colocar have not, que é o haven't, né? Aqui é a forma contraída do have not, ou has not, que a forma contraída é hasn't, certo? Como é um tempo verbal, início de frase, nós usamos assim, I haven't. A gente não usa I have not been. É totalmente errado? É entendível, digamos assim, mas não é 100% certo, tá bom? Então, para quem está aprendendo de forma correta, você vai contrair o seu tempo verbal aqui no início dessa frase. Em seguida, ele te dá alguns exemplos de frase, né? E algumas dicas também, como usar. Então, a primeira dica é: the present perfect continuous increases the duration of an action. I have been working for the same company for 8 years. He has been living in another country since last year. Ou seja, por que ele usou for e since? Porque ele está te dando um prazo desde tal ano, desde o ano passado, desde o último ano, etc. E aqui por 8 anos, acontece tal coisa, eu trabalho na mesma empresa por 8 anos já. Então faz 8 anos que eu iniciei nessa empresa. Ainda não saí, ainda continuo trabalhando e provavelmente vou continuar aí por um bom tempo, tá bom? Então, essa é a questão. A mesma coisa quando ele fala que ele se mudou, morou em outro lugar, em outro país, desde o ano passado. Então, começou lá no passado e continua acontecendo até o momento. Tá? The action recently stopped or is still going on. And they have been working for the same company for 12 years. He has been living here since 2000. Aqui ele fala assim que uma ação recente, foi parada recentemente, tá? Foi terminada recentemente, ou ainda está acontecendo. A finished action that influenced the present. Então, que o final desta ação, ela influencia no presente, tá? Então, vamos ver os exemplos. I have been studying all day long. She has been at school since early in the morning. As palavras que têm relação com present perfect e o present perfect continuous, ele te dá algumas opções. Então, assim, o que acontece aqui? Nós estudamos present perfect na aula passada. Nessa aula, nós estamos usando present perfect continuous. O que aconteceu? Qual a diferença? Você só aumentou o ing na gramática que você aprendeu na última aula. A única coisa que aumentou aqui foi você colocar ing no verbo principal, porque a ação ainda não terminou, ela está continuando. E aí, lembra que nós falamos sobre palavrinhas-chave que tem numa frase que você pode já analisar, né? Visualmente você identifica essas palavras e em seguida você já sabe praticamente qual o tempo verbal que você está trabalhando. Então, palavras que têm relação uma com a outra no tempo verbal passado, que nós aprendemos na última aula e que nós estamos aprendendo agora, ele te dá exemplo aqui. Por exemplo, all day long, for, since, lately, recently, so far, until now. And the present perfect continuous tense is often used with for, since, to describe how long something has been happening up to now.